Olá, paz seja contigo. A vida, sem dúvida, é cheia de situações que nos fazem ficar em tristeza, sobretudo nesse tempo que temos vivido, que é de muita dor, apesar, é claro, de podermos ainda desfrutar de muita graça de Deus. Por outro lado, a vida, bem como esse tempo de pandemia, tem nos mostrado que viver é também reconstruir. Se por um lado sofremos pelas tristezas, dores e perdas, por outro, todos os dias temos oportunidades de fazer nossa vida caminhar em outros caminhos. Relacionamentos novos, novas ideias, inovações surgem, reconhecemos atitudes erradas e por aí vai. Hoje eu quero compartilhar um texto datado de uma época de reconstrução em Israel. Confira comigo o texto de Neemias 9, versículo 3, que diz assim: Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. O povo de Israel está voltando de um longo período na Babilônia, onde foram levados como escravos. Depois de cerca de 70 anos, os líderes da nação têm a oportunidade de voltar para sua terra e recomeçar, reconstruir toda a sociedade, tanto em termos físico como emocional e também espiritual. É fantástico ver que uma das ações fundamentais desse grupo é de se voltar para a lei de Deus. A lei de Deus é a vontade de Deus. Como bem se gabava Israel, qual outra nação tem um Deus que comunica o que quer? Geralmente, os falsos deuses são loucos e bipolares. Ora quer uma coisa, ora quer outra coisa, mas o Deus de Israel não. Ele deu sua lei ao seu povo. Aquela nação estava reconstruindo sua história a partir da vontade do Senhor. A pergunta para nós é: a partir de onde estamos reconstruindo nossas histórias e nossa vida diariamente? Como queremos sair dessa pandemia? Mais dependentes de Deus ou mais dependentes de nós mesmos? Mais fortes em cumprir a vontade de Deus ou mais fortes em escolher o pecado? O grande ponto dessa história e do nosso devocional hoje é o fato de termos em mãos a vontade de Deus. Não estamos alheios ao que Deus quer. A Bíblia ainda continua sendo a nossa regra de fé e prática e o ponto de partida de toda decisão tomada. Veja que o texto diz assim, que o povo leu a lei, ou seja, se informou da vontade de Deus e logo depois confessou o pecado e adorou. Ou seja, a vida prática teve respaldo na leitura que foi feita. Tiago escreve seu livro dizendo que se nós formos apenas ouvintes da palavra, de nada vai adiantar termos um título de seguidor de Jesus. Porque o que faz toda a diferença é o que essa palavra muda em nosso viver diário. Quais as atitudes terão fundamento nessa palavra? Isso é o que importa. Ter a Bíblia como regra de vida não é algo que se consegue levantando a mão, dizendo que quer ser cristão. É algo que se conquista no dia a dia, no meditar da palavra, no obedecer, no amor, na dedicação ao Senhor. Por muito tempo, eu pensei que poderia orar bastante na segunda-feira para que toda a minha semana fosse abençoada por aquela oração. Mas eu percebi que não se trata de grandes feitos que deixam nossa alma orgulhosa, mas de uma busca diária em humildade e dependência do Senhor. Eu busco isso, mesmo sabendo das minhas limitações, porque o Evangelho não é sobre minhas mazelas apenas, é sobretudo sobre Jesus e sua obra redentora. E você, o que tem buscado? A quem ou a que tem se apegado? Fica aqui o convite para continuarmos a construir e a reconstruir sob a liderança do Espírito de Deus. Até a próxima.